Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos numa terça-feira, hoje dia 13 de maio. E no mês de maio temos a comemoração da abolição da escravatura, dia 13 de maio. Você lembra da Lei Áurea? A gente aprendia muito nas escolas. Aí acho que ainda aprende nos dias de hoje, né? Mas quando a gente fala da abolição dos escravos, a gente fala de uma liberdade. E ao mesmo tempo, em pleno século XXI, a gente vê que por mais que nós tenhamos a abolição da escravatura, ainda temos alguns atos de racismo, principalmente nos jogos de futebol, onde alguns, eu não sei nem como adjetivar, essas pessoas acabam arremessando bananas nos estádios de futebol, né, demonstrando algo que eu julgo triste para quem, no mínimo, deve ter um grau de intelectualidade mínimo, para não cometer um ato como esse, né? A gente poderia lembrar rapidamente na história quantos negros que deram a sua contribuição, um deles, Martin Luther King, o outro, Nelson Mandela, que faleceu recentemente, e mais, né? Não é na cor da pessoa que a gente vai destacar se ela é melhor ou pior do que você. Nós somos todos iguais perante a Deus. O mais importante é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pode proporcionar, independente da cor, né? Até porque tem o negro, tem o branco, tem o amarelo, né? Existem várias cores raciais e nós todos somos iguais, né? Só para destacar na abertura do Hora Geral. Hoje também é o dia da fraternidade brasileira e também o dia do automóvel. Automóvel que eu particularmente adoro dirigir, gosto de carros de automóvel. O que eu acho é que o automóvel está muito caro no nosso país, né? Eu me lembro na época do Itamar que tínhamos o carro popular que não passava de US$ 6.000. Hoje, se você pegar qualquer carro popular, ou seja, aqueles famosos carros 1.0, carro 1000, eu duvido que você consiga comprar por menos de R$ 24.000, bem acima dos tais US$ 6.000. E outra coisa, com todo respeito, carro 1000 é bom, né? É bom, mas coloca 5 pessoas no carro 1000 e sobe a serra. Se tiver ar-condicionado, então, esquece, né? O carro 1000 é mais para a cidade. Mesmo assim, os impostos elevam em muito o preço do carro popular. Temos o site eustoucomvocê.com.br. É verdade, eu estou com você. Além do site, nós temos o e-mail horageral@eustoucomvocê.com.br e temos o telefone que é o 3041-6777. Já aqui à minha direita, doutor Ayrton Cinto, tudo bem? Tudo bem, Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer nosso mais uma vez bater esse papo legal com você de manhã aí, com a sua extrema audiência. Para a gente é uma honra. Obrigado. O doutor Ayrton Cinto, ele é advogado, ele é do Guarujá, muito conhecido aqui na região, e ele também é advogado da família da Fabiane Jesus, que foi linchada e chegou a falecer na semana retrasada. Teve uma manifestação no sábado passado, teve uma missa, no sábado a missa, sábado. A manifestação da população no domingo. Quero depois ouvir mais sobre como que está esse processo, como que a população do Guarujá lida com esse caso no dia a dia, o senhor que é advogado da família. Pode ser, doutor? Claro. Mas antes, o advogado Ayrton Cinto vai participar comigo, ajudando no comentário das principais manchetes dos jornais de hoje. Em nome de Nita, com Nita é muito mais gostoso. Vamos às manchetes dos principais jornais desta terça-feira. Aqui estampado a Folha de São Paulo, trazendo como destaque: há 30 dias da Copa, o país cumpriu só 41% das metas. Se o telespectador observar, tem aqui, 167 metas, temos 68 que foram cumpridas, 60 incompletas, 23 estão esperando e 11 abandonadas, né? Pode deixar na capa essa foto enorme da Folha de São Paulo, amigos do Hora Geral e doutor Ayrton Cinto, é justamente uma obra em Cuiabá, na avenida do Hotel da Delegação da FIFA. O trecho não ficará pronto para a Copa. Às vezes, o governo da hora pode até pensar assim: esse pessoal da imprensa quer tumultuar, quer denegrir o maior evento do futebol, que é a Copa, que acontece a cada 4 anos. Só que, doutor Ayrton Cinto,
Na realidade, desde 2007, se não me engano, já se sabia que o Brasil iria sediar a Copa em 2014. Ou seja, teve tempo hábil para planejar e elencar as prioridades. Como é que o senhor vê essas obras inacabadas? Isso pode atrapalhar, manchar um pouco a Copa do Mundo, que vai começar dia 12 de junho? Não só pode, como vai atrapalhar, né? Contra fatos, Douglas, não há argumentos. Essa questão de que os governistas ou o governo, de uma forma geral, dizem que a imprensa está fazendo um alarmismo indevido, não é verdade. Eu repito, contra fato não há argumento. Faltou planejamento no período do governo do nosso presidente Lula, a partir do momento que a gente ganhou, né, o direito de fazer a Copa, Sim. e faltou planejamento na fase de execução das obras no governo da presidente Dilma. Já manchou, não é que vai manchar. Nós temos que torcer para que eles consigam resolver as questões prioritárias, que eles consigam resolver questões de acessibilidade. Eu estava lendo a matéria a respeito, inclusive vindo do Guarujá para cá. As obras de acessibilidade são as piores. Um exemplo, eu estive em Brasília recentemente, se você olhar o estádio, ele está bonito, é uma obra bacana, uma obra bonita, tomara que seja bem utilizada daqui para frente. Mas os acessos para o estádio? Nenhum. É o caso do Itaquerão, é o caso de Brasília, é o caso da maioria dos estádios, em todos os estados. Eu acho que a gente não pode torcer contra. Lógico. Não podemos, a gente não vai torcer contra, mas nós temos que entender que faltou planejamento. Agora, doutor Ayrton, um outro aspecto. No Guarujá também, que vai receber a seleção da Bósnia, o estádio também não ficará pronto, né? Tem até, eu acho que uma nota no Jornal Tribuna de hoje, do vice-prefeito do Hino, Verri Fernandes, falando que vai tentar se esforçar para entregar a tempo. O senhor tem informação? Eu mesmo fui, recentemente, meu escritório é bem perto ali do estádio, né? Ali no Centro Empresarial, ali na Demar de Barros. E eu já fui 2 vezes, eu mesmo sozinho lá. Visitar as obras, como é que está? Fui bem recebido pelo pessoal, o pessoal nos cumprimentou e tal. Não vai ficar pronto 100% para a Bósnia. Esse estádio, para o Guarujá, vai ser ótimo, para a cidade vai ser ótimo, para a ADG, vai ser para o turismo. O estádio é localizado num lugar ali no bairro da Helena Maria, muito bonito, com uma mata atlântica, muito bonita a traça, um bairro arborizado. Mas para a Bósnia não vai ficar pronto. Também faltou planejamento. Temos que enaltecer aí a vontade do Duíno. O Duíno é um amigo pessoal meu. Eu sei que tem muita coisa para ser feita, ele vai tentar se esforçar. Ele mesmo construiu na década de 80, ele foi o responsável pela construção do próprio estádio, né, Antônio Fernandes? Então ele tem um carinho especial por aquela obra. Eu torço para que ele consiga. Vai ser difícil, já deixo até aí minha torcida aí no ar para o Duíno, mas eu acho que ele não vai conseguir. Vai ficar bom para o Guarujá, mas a Bósnia não vai usar plenamente o estádio. Alguns aspectos é até importante a gente dividir com o telespectador. No caso da Copa do Mundo, em 2007, nós tínhamos à frente o presidente Lula, que era do PT, e depois veio a presidente Dilma. Então, não houve aí um rompimento de outro partido para não elencar prioridade. É nesse caso que, às vezes, nós criticamos os governos na falta de planejamento. O caso do estádio do Guarujá, ele já existia, como o senhor falou, na década de 80. Então, já que sabia que poderia sediar aqui uma seleção, por que não correr? Por que não apressar? E o que eu vejo é que não é problema de dinheiro, verba tem. Parece que falta justamente o planejamento. Faltou planejamento para receber uma parte da verba. É verdade isso. A verba foi disponibilizada pelos convênios que a Prefeitura fez. Sim. Eu acompanho isso de perto. Mas como as metas não foram cumpridas, os próprios financiadores, os bancos estatais, né, Sim. deixou de repassar e para a obra, porque as metas não foram cumpridas. Então, a palavra-chave não só para o estádio do Guarujá, os estádios no Brasil inteiro, para diversos serviços públicos, na verdade, que é mais importante que isso, eu reputo, é planejamento que está faltando. Bom, ainda aqui na Folha de São Paulo, deixa eu ver a parte aqui de baixo, outra parte. Nós temos aqui, polícia recupera armas roubadas de torturador morto. Temos aqui, regra incentiva distribuidor a comprar energia elétrica cara. Delúbio não pode trabalhar fora da prisão, decide Barbosa. Essa decisão, segundo o ministro, o Delúbio não cumpriu ainda 1/6 da prisão. Por não ter cumprido, ele não pode ter essa oportunidade, ou seja, esse benefício é a palavra que vem, para que ele possa trabalhar durante o dia e à noite retornar para a prisão. Está correta a postura do ministro, Ayrton? Do ponto de vista legal, está. A lei da execução penal diz que para você ter o benefício
do cumprimento em regime semiaberto, trabalhando, desde que comprove trabalho econômico, na atividade econômica lícita, você tem que ter o cumprimento de 1/6. Esse próprio 1/6, ele pode ser mitigado, ele pode ser colocado de lado, porque o objetivo do semiaberto para o trabalho é colocar o preso para ele volte para a sociedade e desenvolva a sua atividade. Se você comprovar que ele já, antes do cumprimento de 1/6, ele já tem essa possibilidade de trabalhar, é possível até a intenção do legislador é justamente essa. É uma questão que aí a briga é política, a gente percebe. Então, ele está sendo muito rigoroso, como ele sempre é, do seu ponto de vista do texto legal, né? O Joaquim Barbosa é muito rigoroso. Mas ele poderia, ele pode estar criando um precedente ruim para aqueles que realmente, antes do cumprimento de 1/6, já conseguem um trabalho. Se você consegue um trabalho antes de 1/6, se você não for autorizado, você vai perder aquele emprego. Aí a lei perde o seu objeto. O que pode acontecer é que outros presos, através dos seus advogados, tentem também o mesmo benefício, se houver esse precedente. Ou o Ministério Público opine daqui para frente com essa decisão, com base nessa decisão. Sim. Todos no Brasil inteiro, para ter o acesso ao trabalho através do semiaberto, tem que cumprir 1/6. Então vai ficar uma questão aí, o futuro vai dizer como vai ficar, mas pena que é uma discussão política. Tá. Vamos aqui ao estado de São Paulo, trazendo como destaque: TSE pode tirar PT e PR do rateio de fundo partidário. O fundo partidário, a meu ver, eu acho que o nome já diz, é um fundo para o partido. E ontem apareceu na manchete do Estadão também que uma parte do fundo partidário está sendo pago os advogados do mensalão, né? Ou seja, quem que fiscaliza o uso do dinheiro do fundo partidário, Ayrton? O próprio partido, né? O partido tem que ter responsabilidade, a sua direção nacional e nas suas direções estaduais e também, obviamente, nos seus diretórios municipais, deve ter alguém responsável para administrar. O que é o fundo partidário? É o dinheiro que o governo federal, vamos dizer assim, disponibiliza para os partidos para que possa existir efetivamente, porque a nossa democracia ela é pautada pela existência de partidos políticos, porque é somente através de partidos que você chega ao poder, ao mandato. E o fundo partidário é isso, é um dinheiro público que vai para os partidos se manter. Agora, pelo jeito aí, essa decisão do TSE, que é possível que retire do PT e do PR, inclusive de outros partidos do fundo partidário, é porque as contas não foram prestadas, ou seja, não houve fiscalização de dentro do próprio partido. Aí, na hora de prestar as contas para o TSE, para o TRE, fica faltando alguma coisa. Aí, eles identificaram alguma irregularidade e se não é cumprido todas as regras da utilização do fundo partidário, obviamente, cessa esse direito de receber. É um problema muito grande. Se o PT e o PR ficarem efetivamente sem o fundo partidário às vésperas de uma eleição geral no país, isso pode chegar até a definir, aí pode influenciar diretamente nas eleições. Deixa eu ver, tem como... deixa eu ver. Lula associa a CPI à Caixa 2. Aécio cobra ex-presidente. Já são discussões de ano eleitoral. Barbosa caça permissão para Delúbrio trabalhar fora. Tem como arrumar essa foto aqui do centro para a gente poder mostrar para os nossos telespectadores? Olha só. Essa é uma... Pode deixar essa foto aqui estampada. Moeda de troca. Vê que paradoxo, apesar de ser num outro país, né, Ayrton Cinto. Uhum. O grupo radical islâmico Boko Haram divulgou o vídeo com parte de 276 adolescentes sequestradas no dia 14 na Nigéria e exigiu, em troca, a libertação de militares presos. O governo rejeitou a proposta. A gente está falando de um grupo islâmico onde, principalmente, é uma religião muito forte e eles querem uma compensação. E é uma notícia internacional num dia que nós comemoramos o dia da abolição da escravatura. E a gente observa que em algumas regiões do mundo, do planeta Terra, ainda existe pessoas que, não vamos discutir aqui religião, mas que ainda sofrem uma opressão dependendo do tipo de governo da hora. Como você falou, definiu bem um paradoxo, né? No nosso país hoje, a gente comemora uma libertação, um marco na luta por um direito coletivo, e a gente vê estampado no nosso jornal uma questão dessa. Isso aí só mostra que a sociedade, o ser humano, ainda continua doente, né? Está muito difícil. E esses grupos que se auto-intitulam islâmicos, na verdade, eles utilizam o Islã, né? Utilizam o que está escrito no Alcorão. Isso. Eu estive estudando um pouco sobre isso. Aliás, recentemente eu ganhei um Alcorão. Eu estou lendo um Alcorão de um amigo lá do Guarujá, muçulmano ele. E utilizam e deturpam a utilização do Alcorão, né? O muçulmano verdadeiro,
que eu tive conversando com as pessoas, não são favoráveis a esses grupos, não só esse, outros que existem, o Hamas e outros lá no Oriente Médio, né? Que utilizam o próprio Alcorão como se fosse aquilo. Porque alguns países islâmicos, a constituição deles é o Alcorão. Então, utilizam de forma equivocada a justificar atos injustificáveis, né, Douglas, como esse, é lamentável. E a gente vê na expressão dessas mulheres, né, um sentimento de opressão, né, de um sentimento de o que vai acontecer com a gente, né? Vamos esperar que haja um bom senso e a gente observa que em alguns países, né, o fato de eles se fecharem para o mundo acabou prejudicando principalmente a sua sociedade. A gente viu o que aconteceu recentemente na Líbia com Muammar Gaddafi, que simplesmente, depois que começou a ter a informação, depois que eles começaram a abrir para o mundo, a própria população viu o quanto que eles estavam perdendo, o quanto que eles estavam deixando de ser felizes, né? Então, a evolução, quando a gente fala em globalização, a gente fala uma conexão com todos os países por uma melhor qualidade de vida, de informação, de medicina, de tratamento, enfim, de tudo aquilo que pode ser oferecido para uma população. Nós temos que globalizar o que é bom, globalizar a economia, o progresso, a ordem, e não globalizar isso. TSJ venezuelano rejeita recurso de opositora. Está aqui o Felipão tirando uma foto. Ontem foi... pode deixar... Tem como mostrar essa foto aqui? O Felipão está todo contente aqui do lado de uma jovem ali. Olha. Ansiedade é desafio, diz Felipão. Foi ontem no lançamento de um relógio com seu nome na Suíça. O técnico disse ao Estado que o maior desafio da seleção será conter a ansiedade de estreia, né? É uma ansiedade natural, né? Mas se eu tenho uma equipe jovem... Você gostou da escalação do Felipão, Ayrton? Não gostei nem deixei de gostar, não tinha outra saída. É aquilo que nós temos. E o fato de não ter convocado Robinho, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, não faz muita diferença? O Felipão optou justamente pela juventude, ele tem esse... A base da Copa das Confederações. Exatamente. Né? A maior virtude da seleção, penso eu, ele tem esse time na mão. Ele tem o absoluto controle desse time. Ele é um cara rigoroso, é um cara que exige resultado, exige disciplina, isso é bom. Sim. Se ele coloca esses caras mais velhos aí, principalmente o Ronaldinho e o Robinho, a bagunça vira. Desanda. No bom sentido e no mau sentido, a gente sabe disso. Então, ele tem o time na mão, não podia ser diferente, agora é torcer. Vamos então aos jornais locais. O Jornal A Tribuna traz como destaque a seguinte manchete: Mães de Atitude. São as mães de maio que foram ontem soltar cerca de 300 balões na Praça Mauá, na cidade de Santos. Aquele triste mês de maio de 2006, aquele toque de recolher, onde várias pessoas inocentes acabaram perdendo as suas vidas. E aí criou-se o movimento das Mães de Maio. Atraso em voos na Copa terá multa de R$90 mil. A ANAC quer reforçar vigilância dos serviços aos passageiros. É um outro aspecto que me deixa revoltado. Ou seja, por que a ANAC se preocupa só no evento como a Copa? Por que em períodos normais a ANAC não fiscaliza? Foi o mês passado, eu fui até Brasília e na minha passagem de retorno estava 18 horas e 36 minutos. Eu embarquei às 7h15, o avião saiu às 7h36. Um voo simples de Brasília para Santos, por exemplo, para São Paulo, aqui para Congonhas. Então, por que só na época de grandes eventos que a ANAC coloca o seu efetivo e acaba multando, às vezes, quem não tem a responsabilidade? Porque se você dá a infraestrutura, você tem como cobrar. Sim. Agora, quando você não dá a infraestrutura, como cobrar? Olha, Douglas, esse vai ser o principal problema. Eu tenho acompanhado bastante de perto as questões da Copa, a questão da infraestrutura, a questão de planejamento e a falta do planejamento. O nosso principal problema vai ser o deslocamento. Das equipes não, porque eles vão dar prioridade, obviamente. Mas para os turistas, eles vão ter muito, nós vamos passar um pouco de vergonha. Eu espero que seja pouco, não seja muito. E eu espero retornar aqui durante a Copa, ou após a Copa, falar, eu estava errado, deu tudo certo, eu gostaria, entendeu? Porque nós nos preocupamos com aquilo que vai acontecer com relação à Copa do Mundo. Temos aqui preso o 5º suspeito de linchar Fabiane. Esse assunto vamos deixar para que o advogado da família, da Fabiane, Ayrton Cinto, possa falar mais sobre isso. Deixa eu ver outra parte aqui do Jornal A Tribuna, nessa manhã de terça-feira, no Hora Geral.
Tem aqui TVs com descontos, todo mundo preocupado em comprar um aparelho de TV por causa da Copa, né? Tem aqui jornalista e advogado analisa a situação do negro hoje, né? Na cidade de Cubatão. Vamos ao Diário do Litoral, que traz como destaque: mulheres são maioria na Previdência. Elas já são 15,4 milhões, ou seja, 56% dos mais de 27,7 milhões de beneficiários no regime geral. Cunhado se decepciona com falta de apoio. Isso aqui é no caso Fabiane, vamos falar também sobre isso. Deixa eu ver outra parte aqui do Diário do Litoral. Que foto é essa? Onde está a cidade aberta? Isso foi uma reunião de ontem na sala da situação, onde o portal da transparência vai colocar o nome dos funcionários, o salário deles. E nessa reunião, que teve aí de vários secretários, está vendo aqui o prefeito no centro, ele tomou a iniciativa de ele mesmo entrar e mostrar o quanto que ele ganha, o seu salário, até porque o que o prefeito ganha, os secretários ganham, os vereadores ganham, é um valor público, não tem o que esconder, né? Porque são pessoas públicas. Preso o quinto suspeito da morte no Morrinhos, vereador recorre à lei de transparência, isso na cidade do Guarujá. Sabe que assunto é esse, Ayrton? Se eu não me engano, eu não sei especificamente esse daí, eu estou por fora desse assunto aí. Eu sei que a Câmara se posicionou aí em relação a essa questão das ameaças que houve. Alguns vereadores se sentiram ameaçados também por algumas mensagens no Facebook. Sim. Esse assunto eu desconheço. Agora, com relação à lei de transparência, justamente é para mostrar ao munícipe, ao eleitor, à população, o quanto que ele está sendo gasto com a despesa no salário do prefeito, dos secretários, muito o justo. Nome dos funcionários, mais do que justo. Não tem o que esconder. Nada, ao contrário. Não só de vereadores, prefeitos, secretários. Funcionários de carreira e principalmente os funcionários comissionados, para que haja uma ciência da população de como está sendo gasto o dinheiro que vem dos impostos, que é a população que paga. Vamos ver, tentar pedir para a produção levantar essa notícia. O vereador recorre à lei de transparência. Quero saber qual o assunto, porque eu julgo muito importante a lei de transparência. Bom, esses são os principais jornais, as principais manchetes dos jornais nesta manhã de terça-feira, em nome de Nita Alimentos. Bom, durante a semana, as cidades de Santos, Guarujá e Bertioga contam com a carreta Sebrae 2014. A unidade móvel atenderá interessados em aproveitar as oportunidades de negócios que surgem com a Copa do Mundo. Excelente iniciativa. O intuito é levar orientação aos comerciantes e dar dicas práticas sobre como preparar suas lojas e controlar o estoque. Bela carreta, hein? Em Santos, a carreta ficará até quarta-feira na Praça da República, em frente à Alfândega. Na quinta e sexta, a carreta estará na cidade de Guarujá, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. E no sábado, em Bertioga, na Avenida 19 de Maio. Tá certo? Bom, tem uma notícia que me preocupa muito. Eu vou até rapidamente pedir para que o Ayrton Cinto comente. No final da tarde de ontem, moradores e lojistas do centro de Santos, Ayrton, ficaram 1 hora sem luz. Olha lá, o fornecimento foi interrompido por volta das 5h10 da tarde e só voltou às 6h20. Os semáforos das principais vias do bairro também foram afetados e agentes da CET e oficiais da Polícia Militar foram acionados. A nossa produção tentou contato com a CPFL, mas não obteve retorno. A CPFL que está nos devendo muitas explicações e a informação que eu tenho que o atendimento da CPFL saiu daqui, acho que foi para Sorocaba, né? Só o 0800 que cai em Sorocaba. Então, acredito que a nossa equipe tenha encontrado dificuldade em saber. CPFL, o que aconteceu? O que apagou? Pode deixar a imagem no ar para mostrar como foi antes no final da tarde. Olha lá, foi final da tarde, praticamente sem luz no centro de Santos e causando até uma certa insegurança para os comerciantes. Sem dúvida, isso é recorrente também no Guarujá. Agora, os comerciantes, aí, os lojistas que tiveram prejuízo, por exemplo, a quem vende um sorvete, quem trabalha com alimentos, perdeu restaurantes. Se teve prejuízo, deve procurar o seu advogado ou a sua associação, a associação comercial ou a sua entidade que reúne aí os comerciantes, os empresários. Sim. Procurar fazer a prova daquilo que teve de prejuízo e, inclusive, patrocinar uma ação coletiva, porque isso significa também não só o que perdeu, mas o que deixou de ganhar. Se você fica 2 horas sem poder
com a sua porta fechada sem poder vender, você teve prejuízo. Tem que buscar o seu direito. É o que eu digo sempre, direito não se pede, direito se exige. Nesse caso, a CPFL deve muito aqui em Santos, deve em Guarujá também. No caso da dificuldade de encontrar a CPFL, poderia recorrer a um PROCON do Guarujá ou talvez o SIDOC aqui em Santos? PROCON do Guarujá, SIDOC em Santos, sem dúvida, esse é o caminho. Não sei. Bom, eu quero agora uma atenção dos nossos telespectadores. O paciente Ederson Francisco de Arruda, ele é conhecido como Fofinho. Ele necessita com urgência de doação de qualquer tipo de sangue. Os voluntários devem procurar o banco de sangue no Hospital Ana Costa e informar o nome do paciente. O Hospital Ana Costa fica na Rua Amazonas, número 143, no 8º andar. Lembrando que o nome do paciente é Ederson Francisco de Arruda. Vamos saber como é que está a movimentação nesta manhã de terça-feira aqui na nossa região. Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes funciona na operação 5x3. Os motoristas encontram tráfego lento pela rodovia dos imigrantes do quilômetro 17 ao 46 no sentido capital. A Via Anchieta também tem lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Pista Sul da Anchieta está interditada para obras. A subida obrigatória é pela Imigrantes. Nas demais rodovias, Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito flui bem e a visibilidade é boa. Nas balsas, Santos Guarujá, 5 embarcações, Guarujá Bertioga, 1 embarcação e São Sebastião e Ilhabela, 3 embarcações. Todas a visibilidade é boa. Rodízio hoje não pode circular veículos com placas finais 3 e 4, informando aqui para você no Hora Geral. Vamos saber como será o tempo nesta terça-feira. Vamos lá. Tempo bom, com sol entre nuvens durante todo o dia. De acordo com o Instituto Clima Tempo, não choverá na Baixada nesta terça-feira. Em Santos, os termômetros marcam a mínima de 14 e a máxima de 17 graus. Rápido intervalo, na sequência tem esporte e nós vamos continuar conversando com o advogado Dr. Ayrton Cinto. Ele que é advogado da família da Fabiana de Jesus, que foi tristemente linchada e veio a falecer a questão de 15 dias na cidade do Guarujá. Eu volto já depois do intervalo e, é claro, você poderá fazer perguntas no 3041-6777. É rápido, eu volto já.